Vamos lá, eu falei com os irmãos sobre mais ou menos o que tem no meu coração, né? E eu quero iniciar com um texto. Nós vamos ler um texto bem conhecido nosso, de Lucas 18. Vamos começar a ler. Hoje nós vamos ler, tá, irmãos? Prepare a Bíblia aí, que hoje nós vamos ler. Mas eu quero iniciar com um texto que eu li, que me levou a essa meditação há 20 dias atrás. Você pode colocar, Diogo, por favor? O texto é: nunca desista. Quando você se posiciona diante do trono de Deus e levanta um clamor incansável para o seu juiz, pedindo, buscando, batendo sem parar, você não precisa correr atrás de uma briga. Ela vem até você. Porque o teu inimigo sabe que se você simplesmente permanecer ali e nunca se calar, nunca desanimar e nunca desistir, mas levantar a voz ao teu juiz até que ele lhe faça justiça, alguma coisa acontecerá no fim. Ele sabe disso. É inevitável. Com certeza, Deus se levantará em teu favor e responderá ao teu clamor. E a certeza da intervenção divina faz com que você seja perigoso para os propósitos do inimigo. Por isso, ele se apodera, da tua determinação. Não, ele se opõe à tua determinação de orar e fará qualquer coisa que puder para tirá-lo de diante do trono. Qualquer coisa que puder. Qualquer coisa para fazer você se calar. Esse texto bateu forte no meu coração, é do Bob Sorge, do livro Oração Incansável. Eu li esse livro, terminei de ler agora há pouco tempo, sobre permanecer no trono, diante do Senhor, intercedendo. E aí eu fui a esse texto que nós conhecemos, que é Lucas 18, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim o texto: Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, que nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
diz o Senhor. E eu não sei se os irmãos perceberam, eu quero ressaltar algo aqui, não é? Que aparentemente, você lendo a palavra, eu não sei se os irmãos ficam assim, mas eu fico assim, mesmo que demore, digo-vos que depressa, é demorado, é depressa. Como é que é isso? E eu fiquei pensando e lendo algumas coisas sobre isso, e eu cheguei à conclusão de que o que o Senhor quer é que a gente nunca desista. Nunca desista. Porque Ele vem, mesmo que pareça demorado. E quando Ele vier, irmãos, as coisas se fazem rápido. Rápido. É isso que está dizendo o texto. Mesmo que pareça demorado, Ele vem. O que Ele espera é que você permaneça, que você continue clamando e que teu coração continue com esperança dele vir. Cantamos hoje aqui, Ele é a nossa única esperança. Quando nós colocamos isso no nosso coração, irmãos, Ele vai vir. É certo, é claro. Eu sei que os irmãos, eu tenho também coisas que ainda não foram atendidas. Não é isso? Semana passada não. A última vez que eu estive aqui, as 2 semanas atrás, né? Eu falei sobre a tempestade no barco. E eu falei sobre a palavra de Jesus. Ainda tem medos, ainda não tem fé. Que isso significava uma expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos, aqueles que andavam com a gente. E qual é a expectativa que o Senhor tem a respeito da nossa vida? Não desista. Não desista. Você tem orado por alguém? Você tem expectativa de algo? Alguma coisa que o Senhor já te falou e ainda não se cumpriu? Permaneça. Permaneça. Como disse o texto do Bob, quando você está diante do trono do Senhor, o nosso inimigo fica desesperado, porque ele sabe que você vai ter êxito. E ele vai tentar te tirar dessa posição. E Deus espera que você continue firme, orando, intercedendo, fazendo coisas para que o teu sonho, ou aquela profecia, ou aquela palavra, venha e se cumpra. Ele pode demorar, irmãos, mas ele vem. Lembram de Daniel? Lembram? Daniel estava orando, 20 dias orando, e nada acontecia. E aí o anjo do Senhor veio e falou com ele: Daniel, cara, eu parti, mas o príncipe da Pérsia me impediu. E eu fiquei lutando com ele, eu tive que chamar mais gente, porque a luta estava... Desde o dia que você iniciou, eu vi. Levou algum tempo. Quando a gente se coloca diante do Senhor, existe uma luta que se arma. Uma luta que se arma. E nós precisamos não desistir. Não desista. Não desista. Saraí veio aqui falando para a gente sobre os nossos filhos. E a palavra é: não desista. Não é isso, irmã? Não desista.
Continue diante do Senhor. E o texto termina, dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele te achará nesta posição de esperança? Ou você vai desistir? É isso que a palavra está dizendo. Você vai desistir agora? Ou você vai continuar? Sabe aquelas coisas, irmãos, que vêm sobre a nossa vida e que a gente para assim, ai, não aguento mais. Caraca, não aguento mais. Irmão, isso são aquelas vozes para que você desista. Não desista. Não desista. Essas ponderações me levaram a um outro texto. E aí a gente vai parar e ler bastante. Que é o livro de Ruth. Já leram o livro de Ruth, irmãos? Se você leu, volte a ler. Se você não leu, não perca. Leia. É incrível esse livro. É incrível. Você lê numa sentada só, né? Você para e lê. E, gente, como esse livro fala ao nosso coração de diversas maneiras. Diversas maneiras. E eu estive lendo esses dias sobre esse foco. Não desistir. E o livro fala sobre isso, né? O livro de Ruth é um livro muito prático. Muito prático. Nós vamos ver aqui. Né? Todo mundo a postos? Esperar a Tainá. Prestem atenção na leitura. Irmãos, eu poderia contar essa história para os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão rica, que só em ler eu sei que Deus vai fazer algo no coração dos irmãos. Essa é a minha expectativa. Então a gente vai estar lendo bastante. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. A primeira parte do versículo 19. Acompanhe. Olha que coisa incrível essa história. E é história, tá, irmãos? Isso aconteceu. Vamos lá. Na época que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi. E Malom e Quilion, os nomes de seus filhos. Eles eram efrateus de Belém, de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Irmãos, efrateus quer dizer que eles eram da tribo de Efraim, um dos filhos de José. Então, eles eram da tribo de José, tá? Por isso efrateus. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. A primeira tempestade, né? E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma delas, chamada Orfa, a outra, Ruth. E viveram ali por 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Outra tempestade. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor
havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como foste bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque virias comigo. Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como marido? Voltai, minhas filhas, e depois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso, esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Noemi estava olhando para a tempestade que veio sobre a vida dela e já desanimada, crendo que a mão do Senhor se voltou contra ela, diz a palavra. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois, aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficareis, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Que texto, né, irmãos? Que coisa incrível, né? Sim, o texto fala, né, sobre volta, minhas filhas, e case, para que vocês tenham segurança. Isso quer dizer que naquela época, mulheres sem casamento viviam uma vida insegura. Não é? Por isso que ela fala, volte. E eu quero ressaltar, aqui nesse texto, duas coisas importantes. Primeiro, diante de tanto problema, Noemi quase que desfalece. A mão do Senhor está contra mim. Os muitos problemas, e não foram fáceis os problemas, estavam começando a turvar a visão de Noemi. Isso é uma visão natural. É natural. Mas não é espiritual. Não é o que o Senhor espera de nós. A outra coisa que eu queria destacar é a determinação de Ruth. O futuro não abria
com muitas possibilidades. Mas ela foi fiel à sua amizade. E fez, na verdade, uma aliança com Noemi. Aonde quer que você for, eu vou. Aonde você morrer, eu morrerei. O teu Deus, porque ela era moabita e adorava, Noemi falou, né? Volte para os seus deuses. E ela recusou tudo aquilo. O teu Deus será o meu Deus. Ruth permaneceu. Não pulou do barco. Não falou, eu estou fora. Nada. Ela permaneceu com Noemi. Também? Vamos em frente. O capítulo 2, no versículo 1 diz assim, Noemi tinha um parente, então eles voltaram para Belém. Né? O texto diz assim, Noemi tinha, 2, versículo 1, Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu, vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os cefeiros deixaram para trás. Na minha Bíblia está assim, por coincidência, por casualidade, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, marido que morreu de Noemi. Marido de Noemi, tinha falecido. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos cefeiros, o Senhor esteja convosco. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos cefeiros, quem é essa moça? E ele respondeu, esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Vamos parar um pouquinho e pensar nisso. Olha que coisa incrível. Ruth decide ficar com ela e elas voltam para Belém sem eira nem beira. Sem nada. 2 mulheres. Mas Ruth faz algo. Ruth acorda cedo e vai no campo colher as espigas que caem. O pessoal vem colhendo as espigas e na lei do Senhor, diz que as espigas que caíam no chão eram para ser deixadas para aqueles que não tinham o que comer. Então, vinha um monte de gente colhendo as espigas. Ruth era uma dessas. Perceba, Ruth não ficou parada. Não ficou em casa, esperando. Não, ela tomou a atitude de estar junto com Noemi e falou, eu preciso fazer alguma coisa, senão nós vamos morrer. E o que ela tinha para fazer? Colher espigas. Colher espigas. E ela foi. Agora, percebam uma coisa. Ela foi chegando a um campo, recolhia as espigas que os cefeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz. Ela tomou uma atitude e Deus a guiou. Deus levou ela aonde ela deveria ir.
Ela estava no lugar certo, na hora certa, conduzida por Deus. Isso porque, na hora da tempestade, ela tomou uma decisão. Não, nós vamos ficar juntos. Nós vamos morrer juntos. Se esse barco virar, nós vamos virar juntos. Ela tomou uma decisão. Ela permaneceu. Permaneceu com o Deus de Noemi. Permaneceu com a esperança no coração dela. Ela não saiu de casa cedo sem esperança. É claro que ela saiu com esperança. É claro que ela saiu, eu devo encontrar alguma coisa. E encontrou. Não só comida, encontrou um campo de Boaz. O texto prossegue no versículo 8 e diz: então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vais colher em campo outro, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas, fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiverem sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importe comigo uma estrangeira? Ela era moabita. Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixastes teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Ruth foi buscar abrigo sob as asas do Deus de Israel. E o Deus de Israel não fecha os olhos a quem se coloca debaixo dele. Ela foi ao campo de Boaz porque o Senhor estava com os olhos sobre ela. E antes que Boaz se agradasse da atitude dela, o Senhor já tinha se agradado. Qual foi a atitude, irmãos? Permanecer. Ruth permaneceu e sofreu dano. Eu estava lendo, de Moabe a Belém, são 96 quilômetros. Né? Mais ou menos 2 vezes daqui a Santa Cruz, um pouco mais do que isso. Um pouco mais do que isso. Por aí. A pé, não é? Porque elas não tinham dinheiro, não tinham camelo, não tinham cavalo, era a pé. Então, a decisão de Ruth teve um preço. O preço de andar 96 quilômetros, o preço de acordar cedo e colher espigas. O texto diz que no versículo 17, assim ela colheu espigas naquele campo até a tarde. Olha, de manhã até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido. Além de recolher, ela debulhou, ela tirou. E havia quase um efa de cevada, quer dizer, 20 litros aproximadamente de cevada. Depois disso, ela botou nas costas e foi para casa, levando para Noemi. Você percebe que tem um preço? Tem um preço. Tem um preço a pagar. A nossa permanência tem um preço a pagar. Não é permanecer e ficar. Não. Ela tomou uma atitude prática. E muitas vezes Deus espera que nós tomemos atitudes práticas,
com esperança. Por que, minha filha? Você veio buscar abrigo sob as asas do Deus de Israel. Boaz viu isso. Boaz viu isso. Bom, Deus não fecha os olhos mesmo para um coração desse. Né? O capítulo 3... antes do capítulo 3, tem um texto que eu quero ler, um versículo que eu quero ler, que meio que contrasta com o que Noemi falou: a mão do Senhor está contra mim. Lembra? Versículo 13, do capítulo 1. Olha o que diz Noemi no versículo 20 do capítulo 2. E Noemi disse à sua nora, depois que ela contou tudo para ela, seja ele, falando de Boaz. Perdão, irmãos, vamos ler a partir do versículo 18 para ficar bem claro. Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado de sua refeição e ofereceu a ela. Ainda guardou um pouco da sua refeição para Noemi, né, sua sogra. Então sua sogra perguntou: aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te importou comigo, que se importou comigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Aí olha a reação de Noemi. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é o parente nosso, um dos nossos resgatadores. Olha como mudou. Olha, seja ele abençoado pelo Senhor, quer dizer, o Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi começou a ver que a mão de Deus a estava favorecendo. Não é, Gabriel? A mão de Deus te levou lá aonde você queria. O desejo do teu coração. É assim que o Senhor age conosco. Se permanecermos em oração, em atitude diante do trono do Senhor. Mesmo que pareça demorado, Ele virá. E quando Ele vem, é depressa. Ele vem e faz as coisas depressa. Né? Olha como Noemi começa a mudar, né? Começa a mudar a visão dela, por ver a mão do Senhor. Né? Então vamos lá, no capítulo 3, para a gente terminar, eu só vou até esse capítulo. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estivesse, é nosso parente. Hoje à noite, ele está limpando a cevada na eira. Agora, levanta-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira, mas não permita que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu os seus pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente
Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Uma explicação, irmãos. No versículo 20, quando Noemi vê que Ruth vai exatamente ao campo de Boaz, ela vê a mão de Deus e ela fala algo aqui que a gente precisa compreender. Ele é o nosso resgatador. O que isso significa? Na lei do Senhor, chamada Lei do Levirato, quando alguém morria, quando um homem morria, e ele tinha irmãos, esse irmão assumia a esposa, tinha filhos com ela, e esse filho perpetuaria o nome do irmão mais velho, desde que eles não tivessem filho. Foi o caso de Ruth. Não é? Eles casaram, ele morreu, mas o irmão também morreu. Neste caso, o parente mais próximo assume a mulher e tem filho que vai perpetuar o nome do marido da mulher, não dele. Olha que coisa incrível. Olha o coração de Boaz. É isso que ela está falando. Você foi ao campo de Boaz, o nosso resgatador. E aí ela contou para Noemi como fazer, e Noemi quase fez tudo o que ela falou, né? Porque ela falou: fica quietinha que ele vai te dizer o que fazer. Mas ela não fez assim. Casa-te comigo. Né? Em outras versões, ela fala assim: jogue a sua capa sobre mim. Talvez alguma versão esteja assim, né? Jogue a sua capa sobre mim, que quer dizer case-se comigo. Esse era o gesto. Né? E eles se casaram. E eles tiveram um filho. E o nome desse filho é Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de quem? Davi. Olha que coisa incrível. Se você pegar Mateus, capítulo 1, o nome de Ruth aparece no primeiro capítulo do primeiro evangelho. No versículo 5 que diz: Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz era filho de Raabe, a prostituta, lembram? Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Quem podia imaginar, no meio daquelas tempestades todas, que Ruth seria bisavó de Davi? Ninguém poderia imaginar. Né? Porque ela permaneceu. Porque ela não desistiu. O Senhor levou Ruth a lugares muito mais altos. O nome de Ruth, isso é uma história, eu repito, isso é verdade, isso aconteceu no tempo e no espaço. O nome de Ruth foi perpetuada. Uma moabita que nem podia casar com um judeu. Nem podia casar com um judeu. Eles casaram e Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia, conduziu todas as coisas. Aconteceu coisas que não se esperava. E a vida não é assim, irmãos? A vida não é assim?
Quando eu falei da tempestade no barco, Jesus estava no barco, eles tinham uma palavra, vamos para o outro lado, mas a tempestade veio. Estava tudo certo. Tinha uma palavra, Jesus estava no barco e a tempestade veio. E o que Jesus falou? Por que tem medo? Estou aqui. Eu não falei que nós íamos? Se eu falei que nós íamos, nós vamos. E aí ele acalma, a tempestade vai. Se ele falou para você ir, vai. Se você está ouvindo a voz do Senhor, vai. Se o Senhor falou, faz alguma coisa, não fique em casa, vai. Ruth não ficou em casa. Ruth acordava de manhã e trabalhava duro para ter o que comer. E Boaz diz, todo mundo vê o teu coração. Mas Deus, eu repito, vê antes. Deus já tinha visto o coração de Ruth. Querido, Deus vê o teu coração. Deus vê a atitude do teu coração. Não desista. Continue no trono. Continue buscando. Deus tem algo para você. Ele pode demorar, mas Ele tem algo para você. Ele virá. Ele virá. E quando Ele vier, vai ser como a parábola do juiz Inico. Ele vem depressa. Vem depressa. Ele vai vir. Paulo dizia que ele pediu para o Senhor tirar um espinho da carne dele e insistiu com o Senhor. E o Senhor veio sobre Paulo. O Senhor veio com uma palavra de graça e falou a Paulo, a minha graça te basta. E isso encheu o coração dele, foi o bastante para ele. Talvez o Senhor venha sobre você e fale a mesma coisa. A minha graça te basta. Mas o importante é que Ele veio. É um privilégio ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração. Isso nos enche de graça, de esperança, de alegria. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. De ouvir a voz audível de Deus dentro do coração. E certa vez eu estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer, e Deus veio e falou no meu coração. E o que eu tinha que fazer não era fácil para fazer. Mas, por causa da palavra, porque Ele veio, eu tive força, eu tive alegria, eu tive paz, eu tive segurança de fazer aquilo que Ele veio e me falou. Experimente isso. Mas se você desistir, você não vai experimentar isso. Noemi só experimentou porque Ruth não desistiu. Olha que coisa incrível. Porque Ruth não desistiu, Noemi experimentou. As duas experimentaram. Talvez se você desistir, alguém não experimente o que tem que experimentar. Não desista. Porque o teu ambiente será transformado. Deus tem uma promessa sobre você. Deus tem uma promessa sobre você. Deus tem uma promessa sobre você. Não desista. Eu sei que Deus tem falado ao seu coração. Não desista. Ele virá, mesmo que pareça demorado. Mesmo que pareça demorado. Amém? Vamos orar por isso, irmãos? Curva essa cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te apresentar o nosso coração, Senhor, e te dizer essa manhã, Senhor, nós não vamos desistir. Porque Tu é a nossa esperança, Senhor. Nós confiamos em Ti. Senhor,
Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Vem, Senhor, sobre a tua igreja com graça, com mais de ti. Senhor, tu conhece o coração de cada irmão aqui, tu conhece o meu coração. Senhor, eu sei que tu já está com os olhos sobre nós. Senhor, que a tua bênção, a tua graça não nos falte, porque é essa a nossa esperança, que a tua graça, a tua bênção não nos falte. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então era isso que eu tinha para dividir com os irmãos. Eu tenho pensado bastante nisso.